Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Tsu gravando mais um review para vocês. Dessa vez do iPad Mini Retina, aparelho que foi lançado agora no final do ano passado, pela Apple. Puta de um tablet muito louco, mas tem outra coisa que eu precisava falar. Finalmente eu comprei um microfone de lapela para poder gravar os reviews e me deixar sem o headset, apesar que eu gostava muito do headset. Espero que a qualidade do áudio esteja um pouco melhor, ou mais ou menos a mesma coisa de que antigamente. Infelizmente eu não pude comprar um motherfucking microfone, fiquei com esse aqui mesmo, mas tá funcionando bem, tá funcionando legal. Acho que a qualidade tá bem legal até pro preço que eu paguei ele, tá razoavelmente bem. Mas vamos lá, vamos deixar de falar de mim e dos meus aparelhos, meus gadgets que eu tanto amo, e vamos falar do iPad Mini Retina, a tela que brilha e sei lá o que mais falar. Vamos logo pra vinheta, tchau! Bom, a parte exterior do iPad Mini basicamente não mudou, quer dizer, ela não mudou desde o último iPad Mini, é a mesma coisa, eles só mudaram as cores, agora é um prateado ou um cinza espacial ao invés de preto, não é tão preto assim, mas é basicamente a mesma coisa. Aqui embaixo tem a entrada Lightning junto com os speakers, desse lado os botões de volume com um botãozinho ali de lock, que depende do que você quer usar. A câmera de 5 megapixels aqui atrás, ele tem dois microfones, ele tem um aqui e um aqui em cima, botão de power, a entrada do fone de ouvido, desse lado nada, na frente a câmera frontal e o único botão que os aparelhos da Apple têm, que é o botão Home. Uma coisa que eu acho muito bonita nos aparelhos Apple é esse chanfro que eles têm do lado. Quando você olha para o aparelho, você percebe, você vê que houve um cuidado em fazer o aparelho, em fazer o design do produto. E eu acho isso uma coisa muito legal de todos os aparelhos da Apple. Eles são muito bem desenhados, muito bem feitos. Em comparação com o iPad Mini anterior, se você colocar os dois em um saco e puxar um deles, você não vai saber qual é qual. Só olhando assim para frente não dá para saber muito bem. Na parte de trás, como eu disse, as cores mudam um pouquinho. Uma coisa que eu acho que acontece nos tablets é que a tela adora a marca de dedo. Você pode ver aí pela câmera que a parada marca seus dedos mesmo. O bom é que a Smart Cover, que é aquela capinha que só fica por cima dele, por causa da microfibra que fica dentro dela, né? Ela dá uma boa retirada assim das marcas de dedo. Então se você tiver um iPad, você compra aquela Magic Cover, quando você coloca por cima, você tirar ela, vai estar limpinho o seu iPad de novo. Isso é uma coisa bem legal. Foi algo que eu não esperava, assim, que uma capinha que ficava em cima pudesse tirar as marcas de dedo. Mas infelizmente, conforme você vai usando, ele vai ficar engordurado mesmo. Então não fiquem bravos se ele se ficar mostrando marca de dedo no review, porque acontece, é um tablet, que o espaço de tela dele é muito maior, então cabe muito mais gordura, cabe muito mais marcas de dedo nele. Na parte de especificações, eu queria colocar um aplicativo aqui para mostrar, que nem eu faço normalmente no review dos Androids, que eu uso o CPU-Z, mas ele não tem nenhum aplicativo que mostre tanto assim sobre o hardware. Vocês podem falar que existem aplicativos que tem, mas eu não encontrei nenhum aplicativo, por exemplo, que mostre qual é o processador, a marca do processador. Eu sei que é da Apple, mas enfim, que mostrasse qual é o processador, qual é o clock do processador, quanto de RAM e não sei o que, não sei o que. Então eu vou ficar enrolando vocês aqui, passando de um lado para o outro na tela, enquanto eu falo do hardware dele. A tela dele, como vocês estão vendo, é uma puta da tela bonita, que é uma tela já retina, então ela passa dos 300 pixels por polegada, que é o necessário para se ter uma tela retina, que você já não vê mais os pixels. Ela tem uma resolução em comum de 2048 por 1500 e alguma coisa, não vou lembrar assim de cara, mas é uma resolução incomum. A Apple nunca gosta de utilizar resoluções comuns em seus aparelhos, sabe-se lá por quê, só para ser diferente. Normalmente é assim, eles querem ser hipsters, então eles colocam resoluções diferentes. Ele vem com o mais novo processador da Apple também, que é o Apple A7, então é o primeiro processador 64 bits que entrou aí no mercado mobile. E você pode reclamar o quanto você quiser que não tem aplicativos feitos para 64 bits ainda, mas ele foi o primeiro processador, então ponto para a Apple.
Tem 1 GB de RAM, esse aparelho em questão tem 32 GB de memória interna, mas ele também vem nas versões de 16, 32, 64 e 128, então espaço você tem diversas opções. Não tem como você aumentar o espaço colocando um cartãozinho micro SD, mas esse é o normal, a Apple nunca deu essa opção, então não adianta reclamar. Você já deveria saber que ela não ia dar essa opção também. Vamos começar já falando da câmera dele? Vamos lá. Não gosto de tirar fotos com tablets, acho besta tirar fotos com tablets e é isso que eu tinha pra falar. Brincadeira. A câmera dele é uma câmera de 5 megapixels, é uma câmera ok. Não é nada especial, nada que vai te fazer tirar muitas fotos e ser renomado ou qualquer coisa assim. É uma câmera que tem HDR e ela é de simples operação. É uma câmera ok, nada demais. Dá pra você colocar aqui a foto, câmerazinha de lado. E aí o botão fica aqui desse lado para você tirar foto. Você tira foto, pode tirar foto quadrada também, se quiser. Tirar especialmente para o Instagram. Fazer uma filmagem, gravar, oi, beleza. E colocar a câmera frontal. Beleza aí? São câmeras ok. Serve para fazer uma chamada de vídeo, tirar uma foto de alguma coisinha e tal. Mas nada demais mesmo, assim, ó, câmera para você tirar foto para colocar na internet mesmo. Mais nada do que isso. Não serve para muito mais coisa. Uma coisa bem legal que eu achei dos novos iPads, assim como os novos iPhones, pelo que a Apple disse que vai fazer, é que eles vão começar a dar vários aplicativos gratuitos para quem comprar os novos aparelhos. Então, esses aplicativos aqui normalmente são aplicativos pagos, muito bem pagos, por sinal. E são aplicativos, assim, de assinatura da Apple. São aplicativos muito bons. Que é o GarageBand, iMovie, iPhoto. Serve para você editar foto, editar vídeo. Dá para você fazer um monte de coisa no tablet. Assim como meio que o pacote Office da Apple, que é o Keynote, o Numbers e o Pages. E eles estão vindo gratuitamente na compra do novo iPad. Então eu achei bem legal. O GarageBand dá para você fazer umas brincadeiras ali e tal. Dá pra você dar umas editadas em fotos no iPhoto, no iMovie. Dá pra fazer bastante coisa legal. A bateria do iPad mini, eu achei que ela tá durando menos do que... Então ela tá 2 horas em uso, 21 horas em standby, que o aparelho fica lá paradinho. Eu achei que ele está durando um pouco menos do que o antigo iPad mini, principalmente por causa da tela. A tela tem mais resolução, o processador é mais forte, a placa gráfica é mais forte, tudo é mais forte. Então, se você usar mais, claro que ele vai gastar mais bateria. Mas eu acho incrível o quanto que ele consegue, o tão pouco de bateria que ele usa quando ele está nesse standby. A parada usa 0 de bateria. Você pode deixar o aparelho ligado lá quietinho, o que é bem besta se você for ver, né? Você deixar o aparelho ligado e não usá-lo, mas você consegue deixar ele quieto lá por muito tempo, porque ele vai ficar muito tempo ligado, então vai ficar pegando suas notificações lá e tal, no Wi-Fi. Em uso normal, jogando tudo mais, ele já gasta um pouco mais de bateria, mas é normal. O meu uso tá durando o quê? Eu consigo ficar 3 dias com ele ligado, 3, 4 dias com uma carga só. Jogando, lendo coisas, entrando na internet, tudo mais. Então, eu acho que pro meu uso, eu acho que a bateria está durando bastante. É uma marca da Apple também ter essas baterias que duram pra caramba, né? Como eu nunca fiz review de iOS, sempre me pedem para fazer review de iOS e tudo mais, o que eu acho, e etc. Uma parte que eu acho bem bagunçado é a parte de notificações. Cara, você tem que mudar um por um do aplicativo. Pô, eu não quero que aplicativos me coloquem coisa lá. Aí você tem que mudar um por um. Você vai aqui, muda de mensagens, muda de não sei o que, muda de não sei o que, não sei o que. Caraca, por que não tem uma configuração para todos? Uma configuração padrão para todos. Todos os aplicativos vão ter isso, vão ter banners, vão ter badges, alertas, sei lá, alguma coisa assim. E aí o que eu quiser mudar, eu entro nesse aplicativo e mudo. Porque, caraca, cada um que aparece eu tenho que ir lá configurar de novo, tudo mais. E olha o tanto de aplicativo que eu tenho, cara. Por que não ter uma configuração padrão e depois eu mudo conforme eu quero, sei lá. Pô, seria muito mais fácil. A parte de notificações, não sei porque você tem 3 abas. Porque esse All e esse Message eu não sei qual é a diferença. O All vai mostrar todos, o Message vai mostrar os que eu perdi, mas e aí?
né, notificação também. E ainda vai ficar sem o X lá para eu fechar a notificação. Achei meio besta. Essa aba de Today é legal, mostra o horário, né, a temperatura, tudo mais. E se você tiver uma agenda, ele vai mostrar aqui todas as suas tarefas para o dia e tudo mais. iOS 7, já está com o iOS 7, o iOS mais novo. Essa é uma coisa que pode-se dizer bem, né, do iOS, porque você sempre fica com a última versão. Claro que não é bem assim, você sempre está com a última versão. Você estará com a última versão, mas não com todas as funcionalidades dessa versão, o que é um pouco diferente do Android. Normalmente você não tem a última versão, mas você pode ter várias funcionalidades. Então o iOS e o Android sempre estão ali com essa briga de o que um faz e o outro não faz e tudo mais. Mas se você quer ter software atualizado, ter a versão mais nova de software, legal, o iOS te dá a mais nova atualização. Mesmo que isso faça seu iPhone 4 ficar uma droga com o iOS 7, ser impossível de ser utilizado, mas ele vai ter atualização lá. É isso o que importa. iPad mini já tem a Siri. Hello, Siri. Hello, Tsuharisu. Viu? Ela fala comigo. E sabe meu nome e etc. Eu não sei como que ela sabe meu nome. Eu acho que é pela conta da Apple, tá? Não faço ideia mesmo. Tem a Siri funciona em inglês, claro. Não tem em português. O Google Now pelo menos funciona em português. Mas eu acho que eu não tô aqui para ficar comparando e fazendo briguinha. Vou acabar comparando o iOS e o Android, mas eu não queria ficar fazendo briguinha e intrigas entre os dois sistemas operacionais. Eu acho que já tem muito na internet, muito flame war, muita gente brigando porque acha que um é melhor que o outro. E eu só acho que são sistemas diferentes para públicos diferentes, com várias coisas diferentes. Eles acabam sendo diferentes entre si mesmo. Então, eu não quero criar brigas entre a comunidade do iOS e do Android. Assim como tem briga de tudo quanto é coisa, né? Entre Windows e Linux, entre Linux e BSD, entre blá blá blá. Enfim, várias coisas. Uma coisa que eu gosto bastante também do iOS são os gestos. Então eu posso colocar 4 dedos na tela, fazer esse pinch e ele vai direto para Home. Se eu colocar 4 dedos na tela para cima, ele me mostra os aplicativos que estão abertos. Se eu tiver em um aplicativo e fazer 4 dedos para um lado e para o outro, ele vai trocando de aplicativos, né? Então eu posso ir fazendo assim, vai trocando os aplicativos e tal. Essa é uma coisa legal que eu já tinha falado, que eu gosto bastante de gestos e tem no iPad. Infelizmente não tem esses gestos no iPhone e no iPod, porque a Apple acha que a tela é muito pequena, então não precisa ter gestos, mas eu digo que seria legal ter. Agora sobre o iOS 7 especificamente, eu gostei. Teve muita gente que reclamou, que falou que ícones ficaram uma droga, ficaram feios, parece que foram desenhados por uma criança e não sei o que. Mas cara, eu já tava tão saco cheio do iOS ser sempre igual, tão igual, desde a primeira versão, que cara, qualquer mudança que eles fizessem ia ficar melhor. E eu achei que ficou melhor, ficou mais limpo, sem muita futilidade na tela, né? Deixar o básico, o que você quer ver mesmo. Então eu achei bem legal o iOS 7. Tem algumas coisas que ficaram meio ruins, mas no geral o sistema ficou mais bonito e mais limpo, mais claro. Eu tenho uma pasta aqui só de aplicativos Apple, então eu quase nunca vejo esses símbolos horrorosos, por exemplo, do Safari, que é uma bússola feia. Eu quase nunca vejo esse símbolo, então pra mim tanto faz o símbolo que a Apple colocou. Mas eu achei que foi uma mudança legal do iOS 7 a partir do iOS 6. Já tava feio, tava começando a ficar feio a parada de nunca mudar, nunca mudar. Continua com vários problemas, por exemplo, eu não posso colocar em ordem alfabética meus aplicativos. Então eu tenho 1 milhão de telas aqui. Eu divido por telas basicamente, ou crio pastas. As pastas, pelo menos agora, tem um tanto de aplicativos que pode ter maior. Mas ele perde muito espaço em tela. Olha isso. Você perde isso, um tanto para me mostrar 9 ícones. Sendo que, na moral, você me podia mostrar uns 12, 20 ícones nessa tela aqui, em uma pasta só. Então, mesmo eles mudando para deixar mais simples, muita coisa eles colocaram que acabou tirando funcionalidade, deixando com umas funcionalidades meio porcas no iOS. Tem essa parada legal aqui que você mexe, não sei se vai dar para ver em vídeo, mas você mexe o aparelho e aí ele mexe o ícone e mexe o fundo, dando um efeitinho 3D.
Muita gente reclamou de dor de cabeça, eu não liguei. Tem a configuração lá para você diminuir isso ou desligar também se quiser. Então vai da sua opção. A parte de fotos modificou, o Game Center deu uma modificada legal também para ver os amigos, ver os jogos. Ficou bem legal, como mostra os jogos. A App Store também ficou bem legal, categorias, tudo mais. E uma coisa que eu gosto bastante da App Store é quando você vê aqui os updates, que tá um monte de pending update aqui, caraca, era para ter atualizado tudo isso já? Uma coisa que ele mostra na ordem de último aplicativo que foi atualizado. Então, tipo, o meu último aplicativo que foi atualizado foi o Pivot, depois o Coast. No Android, ele te mostra qual aplicativo foi atualizado, mas ele ordena por nome. O que é idiota, porque eu quero ver o último aplicativo que foi atualizado. A busca, porra, melhorou muito, cara. Antes era aqueles cardzinhos e você tinha que ficar passando de um lado pro outro com os cards. Caraca, horroroso, horroroso. Essa nova versão ficou bem mais legal. E claro, já falando de App Store, sempre uma coisa que as pessoas falam e sempre vão falar, desde que eu me lembre que começou essa briguinha Android e iOS, uma coisa que as pessoas sempre falam é do número de aplicativos que a App Store contém. Ela tem muito mais aplicativos que o Android e são muito melhores que o Android e não sei o que lá. Minha opinião, sim, tem mais aplicativos, sim, tem mais jogos. Não são todos os aplicativos que são melhores. Por exemplo, eu já falei anteriormente, logo no começo do vídeo, eu fui procurar um aplicativo que me mostre informações de hardware. Eu não encontrei nenhum que seja parecido com o CPU-Z, como eu mostro nos outros vídeos reviews, que me mostra o processador, qual é o processador, qual é a arquitetura do processador, como é que está rodando o meu hardware, quanto de memória ele tem, se tem entrada para cartão, qual é a resolução da tela. No Android, porra, cara, os caras conseguem pegar tudo por causa da natureza um pouco mais aberta do Android. Então você tem uns aplicativos que te modificam muito mais o aparelho do que você consegue no iOS. Mas eu concordo que o iOS tem mais aplicativos sim, mas não acho que todos os aplicativos são melhores. Talvez por uma área ou outra. Tipo assim, eu vou mexer com áudio, vou mexer com vídeo. Beleza, o iOS deve ter mais aplicativos lá, já conversei com o pessoal de áudio. Eles falam que editam áudio no iPad, porque tem um aplicativo que faz não sei o que ele consegue plugar a guitarra e funciona como amplificador e não sei o que lá. Beleza. E a parte de jogos, eu acho também que o iOS está à frente, mas eu não entendo por que também. Os desenvolvedores poderiam usar engines que fazem... Engine é o software que você usa para criar o jogo. Então eu acho que eles poderiam usar engines que fazem jogos tanto para iOS quanto para Android. Não sei por que eles não usam, eles gostam de deixar para o iOS principalmente. Dá para entender, a Apple também deve fazer umas parcerias malucas, por exemplo o Cut the Rope 2 só tem para iOS ainda. Então como o meu principal uso de um aparelho iOS do iPad é para jogar, para fazer os gameplays para o canal, eu concordo que ele tem mais jogos, mas e tem mais aplicativos também. Você pode procurar um monte de aplicativo aqui que ele vai ter. Só que aí o problema é que porque é um aparelho da Apple, todo mundo acha que todo aplicativo tem que ser pago. Então você vai procurar um aplicativo sobre qualquer coisa, tem um monte de aplicativo pago. E às vezes o aplicativo é feio, tem funcionalidade escrota, não funciona bem, mas é pago, tá lá, $1, $2, $5, o que é idiota. Se você está fazendo um aplicativo mal feito, você não pode cobrar por isso, cara. Ou não lança um aplicativo mal feito, lança um bem feito e lança uma versão gratuita. A avaliação funciona por 10 dias, 30 dias, sei lá, alguma coisa assim. Então, esse é um problema da App Store, de só ter aplicativo pago. Eu não me incomodo de pagar por aplicativo, mas eu queria pelo menos saber se o aplicativo vai funcionar, se é o que eu realmente preciso. E é como o aplicativo quase nunca tem trial, eu me ferro, porque eu tenho que pagar e cegamente acreditar que o aplicativo funciona. Por fim, aí, falando tanto do sistema operacional, acho que o que fica dito mesmo é que o iOS é um bom sistema operacional para mobile, assim como o Android é um bom sistema operacional para mobile. Qualquer briga que as pessoas vão ter ou vão falar ou qualquer coisa assim, é simplesmente pelo gosto pessoal delas. Porque os dois sistemas são muito bons e os dois estão muito à frente dos outros que eu vejo. Eles têm muito mais coisas realmente. Um na parte de apps, outro na parte de controle do sistema como um todo. Então os dois sistemas são muito bons. Eu acho que vai muito do gosto pessoal de cada um.
Não adianta você ficar falando e tentar impor para os outros que seu sistema é melhor e eles deveriam usar. Porque o que importa é ter escolha mesmo, né? Você poder escolher se você quer azul, amarelo ou branco. Na parte de performance, eu acho que nem preciso falar, né? Com o processador que o iPad mini tem, ele é um ótimo aparelho, ele tem uma performance muito boa, a tela dele é linda também, tipo, realmente essa parada de ter mais pixels em tela fazem toda a diferença. Quando você está lendo, o brilho da tela, ângulo de visualização, que está com reflexo da... Felizmente a tela reflete bastante, porque o vidro do LCD e tal, mas a tela tem uma resolução fantástica, cores magníficas, é uma tela muito boa, é uma tela que a gente não reclama. As telas dos aparelhos da Apple também são tipo incríveis, são muito boas mesmo. E o iPad mini Retina não ia ficar de fora. O que eu mais gostei é que a Apple finalmente entendeu que os tablets não têm que ficar para trás dos celulares. Pô, cara, foi a maior tristeza, foi quando eles lançaram o iPad mini, o original que eu tenho, e eles colocaram um processador de um iPhone 4 com pouquíssima memória RAM. Pô, uma droga, cara. Você se sente um lixo. Pô, eu queria tanto um tablet bom. Eu quero um tablet bom. Quero pequeno, mas não quero que seja ruim. E aí eles, com o iPad mini Retina, eles fizeram isso. Então ele finalmente tem um hardware bom, apesar de não ser o hardware que eu queria. Explico por quê. Aqui tem o características e hardware dele, finalmente, um aplicativo que mostra. Então, o que acontece? Ele tem uma performance muito boa. Algumas vezes trava, normal. Eu acho que todo sistema operacional vai travar. Se você tiver um computador com i7, Windows 8.1, 16 GB de RAM, uma Titan da Nvidia, porra, cara, vai ter hora que ele vai travar, vai dar uma engasgada. Acontece, é de software trava. Mas a minha birra com a Apple é que eles não querem aumentar ainda mais o hardware. Eles já cobram caro pelo aparelho, mas eles não querem deixar o hardware ainda melhor. Se você for ver, os aparelhos hoje que vêm com Android, acho que até com Windows Phone, apesar de eu não acompanhar muito, eles já estão vindo com pelo menos 2 GB de RAM, processadores quad-core, processadores octa-core, um monte de espaço de armazenamento interno, e a Apple não quer melhorar isso. O iPad mini funciona bem? Funciona. O software é muito bem feito, então funciona muito fluido com esse hardware. Mas agora imagina se eles tivessem colocado um hardware ainda melhor. Pô, ao invés de ele ser dual-core, imagina que ele fosse quad-core. Ao invés dele ter 1 GB de RAM, imagina se ele tivesse 2 GB de RAM. Porra, cara, o tablet, ou o celular, ou o tablet maior, o iPad Air, seriam muito melhores. E não é tão difícil para eles fazerem isso. Não é nem trabalhoso. E eles nem precisam cobrar muito mais caro, porque o aparelho dele já é caro. Apesar da parada funcionar muito bem, dá para rodar jogos e tudo mais, bons jogos, né, jogos pesados, eu acho que tá faltando coisa ainda. Eu acho que eles poderiam colocar o hardware um pouco mais para frente. E aí sim, você ia pegar um aparelho iOS e ia falar, caraca, não tem para ninguém. Esse aparelho é o melhor que tem, é o mais rápido e tudo mais. Hoje você já não consegue falar isso porque ele não é tão fluido. O hardware dele não é tão bom quanto você esperava que fosse. E para quem gosta de hardware, quer ter sempre o melhor hardware, pô, fica naquelas, fica esperando que fosse mais. Por exemplo, aqui os testes do 3D Mark são testes de placa gráfica, né, para jogos. Como eu já disse nos outros reviews, eu acho que jogo é o que mais puxa mais rápido o processamento de um aparelho. E aí o iPad mini deu maxed out aqui no Ice Storm, no Ice Storm Extreme. No Unlimited ele ficou com 14.338, abaixo do iPad Air só que acima dele tem um monte de aparelhos com Android, se você for ver, porque eles têm um hardware melhor. LG Flex, Nvidia Shield, S4 e aparelhos com Windows, porque é Core i5, né? Aí você também tá de sacanagem com a minha cara, entendeu? Então ele poderia ser um aparelho ainda melhor se a Apple quisesse lançar um aparelho ainda melhor. Eu não sei por que eles não querem lançar um aparelho ainda melhor. Dito tudo isso, o iPad mini Retina é um puta aparelho, é um tablet que eu gosto bastante. O tamanho dele é um tamanho que eu gosto bastante, porque ele é maior que um celular, mas é melhor que um tablet full de 10 polegadas, que é gigante, que você tem que usar numa mesa, sei lá.
Esse aqui é portátil, eu consigo carregar ele na minha mochila, sei lá, vou em algum lugar e jogo um pouco com ele, leio no metrô, dá pra você ler no metrô, no ônibus, dá pra ler na cama, e não cansa tanto sua mão de ficar segurando ele aqui, tudo mais. Minhas únicos probleminhas com ele é a aspect ratio dele aqui, é horrível, eu preferia que ele fosse 16:9. Eles falaram lá que tem um tamanho, o tamanho é o mais ideal, porque você tem 34% a mais de espaço útil na tela do que um tablet como o Nexus 7, blá blá blá. Mas depois eles falavam a mesma coisa do iPhone e agora aumentaram a tela, né? Ficaram com uma tela wide. Então eu acho que eles deveriam fazer um aparelhinho wide também, o iPad mini wide, que ia ficar bem legal. E até me ajudar nos gameplays, porque os gameplays ficam horríveis, porque ele tem que ficar com a parada cortada do lado. Bom, e é um aparelho que eu gosto bastante, ele tem uma performance boa, a tela dele finalmente é boa. E como disseram vários reviews, o iPad mini Retina é o que o iPad mini, é o que a gente esperava que o iPad mini fosse. Já fosse com uma tela boa, com processador bom, com hardware bom, SEO bom. Tudo que a gente esperava que o iPad mini fosse, o iPad mini Retina é. Tudo que um iPad maior é, né? Todo o hardware parrudo e bom de um iPad maior, só que num corpinho pequeno. Então eu gostei bastante do iPad mini Retina. É um aparelho que eu recomendo muito comprar, se você estiver aí querendo comprar um tablet pequeno e tudo mais. E claro, tem os links aí na descrição, se você quiser comprar um pelas lojas brasileiras. Os preços variam bastante, mas eu recomendo bastante, gostei bastante do iPad mini. Se vocês curtiram o vídeo, então vocês podem clicar no like, clicar no joinha aí embaixo, compartilhar o vídeo, favoritar, se inscrever no canal. E claro, não se esqueça de deixar o comentário falando sobre sua experiência, se você gosta do iOS, se você gosta do Android, por que você gosta de um mais do outro, mas sem brigar. Vamos manter os comentários limpos, sem flame war, sem ficar um xingando a mãe do Steve Jobs e o outro xingando a mãe do Larry Page ou do Andy Rubin. Eu acho que os dois sistemas operacionais são diferentes, são para públicos diferentes. E claro que eu prefiro o Android para o uso do dia a dia, eu acho que ele tem muito mais a ver comigo, mas eu tenho um iOS por causa dos jogos. Os jogos são mais legais no iOS, saem mais jogos mais rápido para ele. Então é isso, valeu pessoal e fico por aqui com mais um review gigantesco de um tablet, dessa vez do iPad mini Retina. Valeu e até a próxima.